Eu queria fazer dois comentários em dois vídeos sobre o mito do anel de Giges, que é um tema clássico de aula de ética e filosofia, talvez não tão frequente quanto o mito da caverna, né, que é quase obrigatório em aula de filosofia, mas frequente bastante nas aulas de ética, né, quando se trata de abordar os princípios da ética antiga, né, principalmente na visão de Platão. O segundo vídeo será mais interpretativo para a gente ver uma possibilidade de colocar os termos que o Platão e Sócrates colocam no contexto antigo dentro dos problemas que pautam o debate ético-político contemporâneo. Então, primeiramente, entender o que é a história do Anel de Giges. É uma história que o Platão traz de Heródoto, né? Já existe, ele reconta lá no início do livro A República. O que é a República? Talvez o livro mais importante de Platão, é o projeto de uma cidade ideal, né? A utopia de uma cidade que teria todas as coisas funcionando idealmente, verdadeiramente, né? Perfeitamente. Então, um dos elementos que já aparece ali no início é o conceito de justiça, né? Então, o tema é problematizar as nossas atitudes, né? O que seria uma ação, uma atitude correta, uma atitude justa, e qual seria a causa da ação correta, da atitude correta. A gente vai entender que dentro do quadro do platonismo, tudo estará condicionado pelo conhecimento das formas, né? Então, o que está no fundo de toda a argumentação platônica é a lógica da teoria das formas ou das ideias, né? Segundo a qual nós vivemos no mundo sensível, e para conhecer as verdades nós temos que aceder com nossa alma, com nossa inteligência, ao chamado mundo das ideias ou das formas, onde estariam, desde sempre, as chamadas verdades que Platão acredita que são eternas e imutáveis. Então, esse é o idealismo platônico, né, que é a teoria das ideias, e perpassa, né, todos os diálogos platônicos, todas as discussões. O que está no fundo é essa lógica de entendimento do que seriam as verdades. Então, a ideia do Platão, que vai estar na boca do Sócrates, né, que é quem fala nos diálogos, que é o grande argumentador, né, dos diálogos platônicos em geral, a ideia é provar que a causa da ação correta, da ação ética, da ação justa, é o conhecimento da forma do bem, que seria a suprema forma, né, a forma que está, né, nesse campo de realidade que se chama mundo das formas, mundo das ideias, que seria a realidade ela mesma, né, a realidade real, a realidade verdadeira. A suprema forma é a forma do bem, né? Por isso que a ética platônica se chama metafísica do bem, né? É uma metafísica do bem. O bem seria a forma mais verdadeira, a forma mais importante, aquela que estaria acima de todas as outras e condicionando todas as outras, não só todas as outras formas ou ideias, mas o mundo que a gente vive, né? Tudo seria uma derivação da ideia primeira, que inclusive está além do ser na filosofia de Platão, que é a ideia do bem. Então, o sujeito age justamente, age corretamente, porque ele previamente teve a possibilidade de aceder ao mundo das ideias, né, no exercício que é o próprio exercício da filosofia, né, que no caso de Platão é uma dialética, né, é um processo de superação de contradições, né, que nós vamos
a partir do embate dialógico, a partir, né, da conversação filosófica, proceder, né, nesse exercício dialético, né? E nesse exercício, que é a conversa filosófica, nós então passamos a entender as coisas, passamos a intuir determinadas formas e, a partir daí, estabelecer o conhecimento verdadeiro das coisas, e entre várias coisas que constituem a nossa vida, praticar o bem, entender o modo, entender e praticar o bem, o justo, né? Então, se a ética é essa disciplina filosófica que aborda a questão da nossa ação, né, no mundo, na sociedade, com os outros, na perspectiva antiga, isso está condicionado ao conhecimento prévio das formas, né? No caso, eu estou comentando a filosofia de Platão. Aristóteles é outra conversa, né? O comentário aqui nesse vídeo, né, pelo Anel de Giges, é o contexto do platonismo, né? Então, lá no Giges, o que ocorre é que é uma história de um pastor, né, que descobre um buraco no chão, e dentro desse buraco um grande cavalo de bronze, que tem uma fenda, um cavalo de bronze. Ele vai olhar pela fenda e lá tem um homem, um grande homem, aparentemente morto, e na mão ele segura um anel. O Giges então resolve pegar esse anel e descobre que esse anel tem o poder da invisibilidade, né? Aí ele tem a ideia de... E o Giges é um pastor, ou seja, é um homem bom, é um homem justo, né? Aparentemente não é um criminoso, né? Só que ele tem a ideia, ao adquirir o poder da invisibilidade através do anel, ele tem a ideia de seduzir a mulher do rei e tomar o trono, né? Tomar o poder. É uma história bem curtinha, né? E logo em seguida, então, começa o diálogo entre o Glauco e o Sócrates, onde o objetivo é, então, refutar essa tese, né, que o Glauco coloca, né? Se for dado ao justo e ao injusto um anel do tipo que o Giges encontrou, tanto o justo quanto o injusto vão se aproveitar desse poder de invisibilidade em benefício próprio, né? Sem agir segundo nenhuma regra, segundo nenhuma lei prévia sobre o bem, né? Sobre o ato justo, o ato correto, né? Isso seria uma tese absolutamente avessa ao platonismo, porque no platonismo o justo, né, se a pessoa é justa de fato, ele parte da ideia de que seria dado ao justo e ao injusto o anel de invisibilidade, e eles agiriam da mesma forma. Só que, facilmente, indo pelo argumento do Platão, a gente vai dizer o quê? Que se o justo é de fato justo, é porque ele conhece já a ideia do justo, a ideia da justiça, né? O que é a justiça? Ele só pode ser considerado justo de verdade, de fato, se ele conhece a ideia de justiça. Então, não importa se ele vai ganhar um anel de invisibilidade, porque o Platão vai dizer, não, já está garantido que ele, conhecendo a ideia de justiça, ele vai agir justamente, né? Então, o justo é aquele que vai agir. O justo de verdade, o justo que a gente pode dizer que é justo de verdade, é aquele que vai agir justamente, independentemente de qualquer circunstância. Por quê? Porque ele tem dentro dele a ideia de justiça. Ele descobriu dentro dele
ele conhece, né? Uma vez que ele filosofou bastante, uma vez que ele dialogou, uma vez que ele aprendeu com os outros, né? Então tem toda a ideia da vida do filósofo, né? No mundo antigo, né? Na perspectiva dos antigos, de Platão e Aristóteles, né? Aquele contexto histórico do alcance do espaço público, da discussão da filosofia na praça pública, né? O modo como a política está nas suas origens gregas ali, né? Condicionada a essa discussão que ocorre entre os filósofos na praça pública, né? Então, é todo esse tema, né, que a gente vê se desdobrar aí nessa pequena narrativa do Anel de Giges, né? Então, pedagogia, política, né? Ética, lógica, estética, todas as grandes áreas, todas as grandes disciplinas da filosofia estão cruzadas nessa teoria do Platão, nesse paradigma platônico que se chama teoria das ideias, né? E no caso, para entender a ética, não é diferente, né? A ética deriva do conhecimento prévio do conceito de ética, do conceito de justiça, dos conceitos, das noções que envolvem a disciplina de ética, né? Aqui a gente pode pensar em virtude, aqui a gente pode pensar, né, em justiça, né, em que mais? Benevolência, né? O que é o bem, o que é o mal, né? O que é uma ação esperada, uma ação boa, né? Então, todas essas circunstâncias que envolvem a disciplina de ética encontram, então, na filosofia de Platão, essa lógica de compreensão, essa lógica de entendimento. Então, o sujeito ele tem que ser educado, ele tem que ser instruído, ele tem que praticar a filosofia, né? Praticar a sabedoria da filosofia, que nesse contexto se dá praticamente no processo dialógico, né? A partir do momento em que eu converso com as outras pessoas, dentro de um método rigoroso de argumentação, que é a dialética, né? Que significa a ideia de você superar as contradições, né? Para chegar a uma síntese, né? Para chegar a suposta ideia verdadeira, eterna e imutável, né? Então essa seria a possibilidade, seria, vamos dizer, a condição básica, né, para a vida correta numa cidade ideal, né, que o Platão chama de república, onde os governantes seriam todos filósofos e os cidadãos seriam educados filosoficamente e conheceriam adequadamente as verdades, as ideias e assim agiriam corretamente, né? Então, não importando se você está ou não sendo visto, né? Então, a questão que fica para a gente comentar, continuar esse comentário no próximo vídeo, é o que seria a gente problematizar nesses termos platônicos, tendo como horizonte os problemas contemporâneos, a nossa vida atual, as questões que a gente encontra nas sociedades que a gente vive, né? É óbvio que estudar filosofia é sempre em vista de pensar o presente, né? Senão a gente vai estar só fazendo história da filosofia, né? Fazer história da filosofia seria simplesmente descrever o contexto histórico, nesse caso, da filosofia de Platão, e não fazer nenhuma relação com a vida que a gente vive. Não.
importa a gente estudar os antigos, porque eles colocam questões que ainda refletem os problemas que nós vivemos. Então, o que seria pensar esse tema da visibilidade, né? Esse condicionamento do nosso comportamento à visibilidade no contexto contemporâneo. Esse, então, um tema para o próximo vídeo.